Salve, galera, boa noite. Tô aqui com meu irmão Lucas, me chamo Sérgio. E aí, irmão? Show de bola, né, irmão? Primeira Pô, primeiro do ano, né? do ano. Convidado, né? Isso é maneiro, né? Pra mais um ano, galera. Ó, espero que vocês estejam com a gente mais um ano, hein? Ano passado, sabe qual foi o primeiro episódio? Foi com o Thiago, a gente tava lá no estúdio. Thiago, qual Thiago? Ah, o Thiago do... Feitosa. Foi Feitosa, irmão. A gente foi com Feitosa a voltar. Foi mesmo. Cara, Foi maneiro. Iniciamos o ano com, acho que com 10 mil seguidores no YouTube. É. Você que tá assistindo no YouTube. Agora, estamos iniciando esse ano com Quase 65. quase 105. Aumentou muito. Pessoal, muito obrigado. Esse ano de 2023 foi bom demais pra gente. Nós atingimos aí tudo que nós esperávamos nessa rede. Criamos um público que nos acompanha fielmente, segue a gente e gosta. Isso pra gente é muito importante. Então, vamos começar o ano agradecendo a vocês que estão aqui assistindo a gente. E 2024 será ainda melhor, né não, Lucão? Com certeza. Ó, pra abrir um ano, tô com um convidado aqui fera, conteúdo que vocês gostam, que eu particularmente gosto demais. Tô aqui com o Matheus. Matheus, seja bem-vindo. Tudo tranquilo, irmão? Tranquilo, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade que foi concebida. Eu tô aqui para poder ser esse canal e veículo de comunicação. E o que vocês quiserem, eu estou à disposição. Porra, show de bola. Galera, quem fez o contato com a gente foi a Letícia, né? Letícia. Pessoal, show de bola que tá aqui com o Matheus, os amigos dele aqui, pessoal, muito bacana. Então, nós vamos deixar também as redes sociais aqui do Matheus no Instagram. O Matheus tá no Instagram, tá onde mais, Matheus? Facebook. Instagram e Facebook, né? Facebook também. TikTok também? TikTok também. Então, segue lá, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, _ S.A. Perfeito. de bola. Segue lá, nós vamos deixar todos os cortes também, vai estar o Instagram dele lá para você poder seguir e acompanhar de perto o trabalho dele, valeu? Nós vamos deixar também o nosso WhatsApp aí, o Kaique, agora? Vamos deixar no QR Code. Vai entrar Não sei agora se o QR tá Code aqui. aí. A gente não sabe onde vai entrar, mas é o seguinte. Esse WhatsApp não é para perturbar vocês. Não é não, Lucão? Não é grupo, não. Não é grupo não, pô. Você vai entrar no WhatsApp, toda vez que sair um corte que você goste do assunto gospel, ou de assuntos similares, você vai receber. Não é isso? Exatamente. Então você vai ficar por dentro do que acontece aqui no Mais ou Menos. Às vezes você perdeu a live, você não pôde acompanhar, nós vamos estar te avisando ali. Então entra no nosso WhatsApp, isso é muito importante, dá um alô lá, dá um joinha pra gente, você vai estar perto da gente interagindo, beleza? Segue o Mais ou Menos em todas as redes. Tá no TikTok, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Twitter, no Instagram. Onde você digitar Mais ou Menos Podcast, vai ter o nosso trabalho lá. Valeu? É isso. Matheus, tranquilão, cara? Tranquilo. Tá aflito, não? Um pouquinho. O que você trouxe aí de presente aí? Então, eu tive o privilégio aí de escrever um livro agora recentemente e eu queria trazer de presente para vocês. Porra, irmão. Esse livro se chama Batalha Espiritual Inteligente, onde que eu relato Joga aí. onde eu relato toda a parte por trás do mundo espiritual, entendeu? A dinâmica espiritual, as leis, os princípios, entendeu? E quem gosta desse assunto, esse aí eu fiz com o propósito de ser um manual de combate, entendeu? Principalmente de libertação. É a minha área da especialidade, entendeu? Não vou pegar um spoiler aqui não, mas perguntar. Esse livro, quando que nasce a intenção de escrever ele? Cara, esse livro aí tem uma história um pouco complicada, né? Sendo bem sincero pra vocês, meu sonho nunca foi escrever livro, tá? Eu nunca tive o intuito de ser professor ou entrar em uma especialidade ministerial. O meu sonho, se eu perguntar, o meu sonho primeiramente era exercer carreira militar, entendeu? Eu tinha muita vontade de ser piloto de avião ou mergulhador, entendeu? Então, assim, eu tinha muita paixão pela carreira militar. E, meu irmão, de coração, teve uma época da minha vida que eu estava estudando para a AFA, estudando mesmo, parei minha vida toda para poder estudar. E aí foi uma época da minha vida que eu escutei uma pregação onde que fala sobre o propósito, onde que o Senhor, ele traz uma escolha, né? Ou você decide viver os planos e o propósito de Deus, ou você decide viver os teus sonhos e o teu propósito, o teu sonho, entendeu? Os teus planos, os teus projetos. E aquela pregação falou que, mediante o sonho o teu sonho pessoal, não importa, mas o sonho de Deus é muito maior do que o nosso, entendeu? Você tem todos nós temos um propósito nessa terra.
E aí eu falei, cara, eu parei pra me autoexaminar e eu falei assim, cara, qual é o meu propósito nessa terra? Eu não tinha noção nenhuma de espiritual, nada, irmão, nada. E eu falei, cara, mas eu quero seguir carreira militar. Eu amo carreira militar, eu quero fazer parte aí das Forças Armadas, entendeu? Gosto muito da área das Forças Especiais. Pô, me amarro, cara, sou apaixonado. E aí eu falei assim, mas senhor, se o senhor tiver um intuito de me usar na sua área, não me usar como canal profético, eis-me aqui. E aí foi dada a largada do meu início de propósito, né? E aí eu comecei a trabalhar, a estudar, e daqui a pouco, em determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de fazer um curso de libertação, que tem lá na minha igreja, né? E quando eu fiz o curso de libertação módulo 1, tem o módulo 2 também, cara, sabe quando tu se enxerga ou tu tem uma identidade pessoal, cara, o teu coração queima. E nesse curso ele aborda muitos assuntos, né? Como o mundo espiritual age, quais são os espíritos malignos, quais são as hierarquias, como eles agem, quais são as determinadas épocas, o que que é opressão, manifestação, possessão, e aí como a gente combate esses espíritos, religiões, seitas, heresias. Irmão, e aquilo ali eu me apaixonei por aquela área. E aí eu entendi que o Senhor me chamou para fazer parte não das Forças Armadas terrenas, né? Mas das Forças Armadas celestiais, entendeu? Então, assim, ali eu comecei a se tornar um soldado de Cristo mesmo, entendeu? Então, assim, ali eu comecei a me especializar bem no profundo mesmo sobre seitas, religiões, ciências ocultas, com o intuito mesmo para poder combater, entendeu? Fiz um curso, hoje eu tenho especialidade em demonologia, que é estudo sobre os demônios, entendeu? A gente faz toda essa parte agora de interpretar a origem, interpretar a atuação, a influência. Por exemplo, em abril agora, eu tive a oportunidade e a honra de estar em Angola agora, né? Na capital Luanda. E lá, irmão, eu vou te falar, lá é outro nível, entendeu? E assim, antes de viajar, eu já tinha esse conhecimento, Deus estabeleceu esse conhecimento para mim, e aí eu fiz tudo o planejamento. Tem gente que chama a gente de FBI espiritual. A gente faz meio que um trabalho exatamente de FBI, de investigação. A gente faz todo estudo de análise de influência política, econômica e cultural. E ali, determinado momento do estudo, a gente consegue interpretar qual é a influência que está sendo regida naquele determinado localização, no determinado território. Se você interpreta e consegue achar qual é a entidade que está atuando naquele local, você automaticamente, naturalmente, você consegue entender qual é a influência que é exercida naquele local. Por exemplo, aí você pode ver em alguns exemplos que existem bairros, subbairros, países que têm um alto índice de suicídio, alto índice de prostituição. Por quê? Porque existe alto índice de violência, porque existe um espírito que está agindo ali, entendeu? E, cara, não é conversa, né, cara? O mundo espiritual é real, cara. É real. Ali na África tem muita questão de HIV, de doença, né? Exatamente. Isso está relacionado. Exatamente, tudo, irmão. Ali na África, eu não gosto muito de falar isso abertamente, porque mexe com a parte toda de religião, a tradição, mas por questão de fazer essa... se tu pegar o histórico da África, a tradição que o povo, tanto o povo Yorubá, o povo Jeje, assim, se tu pegar em forma geral, o povo da África, eles eram muito místicos, entendeu? Então, assim, se tu for ver os rituais, os ritos que eram praticados ali, cara, existe toda ação, existe uma reação espiritual. Toda ação física existe uma reação espiritual, entendeu? Tanto pro bem, tanto pro mal, entendeu? Então, assim, eu sei que se a gente entrar nesse assunto de religião, a gente vai entrar também na parte do candomblé, da quimbanda, mas eu sei que, eu vou falar bem abertamente, tá? Eu não é para atacar de forma alguma, mas existem duas vertentes na magia,
que é tanto a gente chama de magia, tem gente que fala que magia não tem cor, mas dentro do princípio da magia existe magia negra e magia branca. Ou dentro do ocultismo existe o lado da mão esquerda e o lado da mão direita, entendeu? Então, assim, tudo é intenção, irmão. E dentro daquelas intenções, dentro daqueles rituais, daquelas práticas, existe uma carga, uma energia que respingou para todo o continente, entendeu? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma semana lá. Esses vídeos que a gente assiste Tem muito TikTok, que às vezes parece que o boneco tá dentro de um monte de palha, a palha começa... Isso é verdade lá? O Zanguebeto, né? É. Zanguebeto é da tradição iorubá, da cultura iorubá. A palavra Zanguebeto significa guardião ou força policial. Eles operam, esses espíritos são espíritos que guardam os clãs e as tribos, entendeu? E esses espíritos, as pessoas falam... Tem muita gente que é descrente, né, com relação a isso. Mas esses espíritos, eles são realmente reais, cara. Entendeu? Eles têm a prática do ritual dos Zanguebetos, eles manifestam nessas palhas justamente para encorpar e para mostrar que eles são presentes no plano solo, plano terreno, entendeu? Estão ali para proteger a tribo, entendeu? E é real, irmão. Então não é vídeo fake, não. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um outro podcast que acontece aqui, Voltados para o Reino. Aliás, quem quiser assistir depois, bota lá. Veio um pastor aqui também que teve uma experiência na Angola. E ele citou várias coisas assim, relacionadas ao que você falou, mas que chama muita atenção. Acho que até uma coisa que ele citou foi que eles davam, não sei se você presenciou isso, que eles envenenavam a água se fosse uma religião cristã, alguma coisa assim. Uhum. Também eu acho que, não sei se eu tô enganado, eu acho que eu até comentei com o Sérgio, mas não quero falar besteira, mas ele falou até de situação de voar, de pessoas voarem, tudo. Então assim, dentro disso que eu tô te falando, qual que foi algo assim, que mais te chamou a atenção relacionado a isso aí? Então, o que me chamou a atenção em Angola foi o seguinte. Quando eu fiz o estudo, que eu não concluí, né? Quando eu fiz o estudo da influência cultural, política e econômica da região, eu entendi que aqui a gente está acostumado com os orixás. Lá são as divindades que são cultuadas, são os niquices que fala, inquistos ou niquices, né? E essas energias, essas consciências espirituais são um pouco mais densas. Então, assim, lá em Angola, eu falo na África geral, tá? Sim. Em determinadas localizações do mundo, a atmosfera profética ou espiritual é mais sensível que a outra. Por exemplo, na Europa é um pouco menos denso do que da África. A África, cara, o céu é muito aberto, irmão. Tanto para fazer trabalho pro mal, tanto para fazer pro bem, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei lá, eu fiz o estudo das entidades territoriais que atuam lá, e o que me chamou mais atenção é uma árvore que eu tirei uma foto nesses dias, chamado embundeiro, embundeiro, que segundo a tradição e a cultura, eles falam que o espírito da África reside naquela árvore, né? E aí, se você for pegar o contexto histórico, e se tu for ver lá na realidade, os feiticeiros, eles utilizam a árvore para pontos de contato, entendeu? Então, assim, tem toda essa pegada de ancestralidade, de força, entendeu? E aí, o que me chama a atenção é que existem certos trabalhos de magia, que eles pegam um prego grosso e grande para colocar e pregar nessas árvores. E quando prega, os feiticeiros, o magista, ele escreve o nome de uma pessoa, coloca fincado nesse prego, e a pessoa entra em um processo de óbito ou de morte dentro de 7 dias, entendeu? É surreal, irmão. Isso acontece, isso a gente tem relatos de locais, entendeu? E realmente comprovações que aquilo ali realmente essa informação procede, entendeu? Tem uma explicação histórica, cara? Por que a África é assim? Então, amigo, aí a gente vai entrar Esse é um assunto polêmico, entendeu? Porque a África existe há muito tempo, ou existe uma maldição, entendeu? Então, assim, isso é um assunto polêmico, entendeu? Mas pelo que eu estudo, se você for pegar a geração de Noé, os filhos de Noé, Cã, por exemplo, a maldição de Cã, você vai ter que fazer uma análise étnica e cultural.
todos os filhos de Noé, eles estavam debaixo de um princípio sair e multiplicar. Então, toda a geração de Noé, após o dilúvio, eles se multiplicaram e eles se dividiram. Eles conquistaram outros territórios. E você vai ter que fazer um estudo bem mitinoso, bem específico mesmo, quais são as tribos que partiram de cada geração, de cada filho. E Cã, que não foi Cã, foi o neto dele, já específico, que levou essa carga espiritual, a direção que eles se multiplicaram e residiram foi mais pro lado da África. A África hoje, existe uma maldição territorial e coletiva justamente pela maldição de Noé, cara, entendeu? Então, assim, esse misticismo, esses ritos, esses pactos, consagrações com falsos deuses, ele traz uma reação espiritual tanto para o coletivo. Ali é um nível continental, entendeu? Mas eu não gosto de falar isso abertamente porque a gente mexe com outras religiões, entendeu? No qual eu respeito muito, entendeu? Apesar de ter essa questão das religiões, outras religiões, eu vejo que na África também tem muita igreja. Porque missão tem direto. Tem. Sim, pô. E tem locais que não é permitido ter igreja cristã. Tem outras religiões que são muito mais agressivas. Países, você diz, né? Países, pô. Sim. Tem países que é proibido o cristianismo. Então, assim, apesar de ser uma outra religião e tudo mais, há uma certa liberdade religiosa também. Quem quiser seguir o cristianismo ou uma religião similar, é da escolha da pessoa, né? Exatamente. É só em determinadas localidades mesmo que, por exemplo, que tem essa restrição, tá? Do evangelho. Por exemplo, já ouviu falar sobre janela 1040? Janela o quê? 1040. É uma referência de longitude e altitude, que se você olhar no mapa, como se fosse um cinturão e uma especialidade do mapa. Essa janela 1040, ela é um círculo que mostra os países e as localidades que o evangelho é extremamente restrito ali, entendeu? Aí os cristãos que entram ali são perseguidos, são jurados de morte, sentenciados, subjugados, entendeu? Então, assim, claro que tem esses países extremistas e tem localidades que o evangelho é mais filtrado, não é muito aceito, entendeu? Por causa da tradição. Mas hoje, em Angola, especificamente, o catolicismo tomou a predominância do local, entendeu? O que eu mais achei lá, pelo que eu vi, tá? Que predominou lá é a religião do catolicismo e do muçulmano, entendeu? Do islamismo. Cara, eu te falar aqui, você quer falar ainda? Tu quer continuar nosso tráfico? Eu ia trocar. Eu ia falar sobre o Brasil, porque assim, a gente tem essa questão Uhum. da malandragem, do jeitinho brasileiro. Isso não é normal, cara, né? Isso tudo é passar a perna. Uhum. Verdade é essa. Isso também tem relacionado? Claro. Existe uma coisa chamada maldição hereditária, meu. Maldição hereditária é uma perseguição de espíritos que são passados de linhagem familiar, de sucessão familiar. Isso serve tanto para a família, para o clã familiar, e tanto para a parte coletiva, para a parte territorial, tá? A maldição que existe no Brasil, aí a gente vai ter que, para a gente procurar a raiz de uma maldição, a gente vai ter que fazer o histórico do clã familiar ou de um determinado local, de uma determinada localidade. Por exemplo, no Brasil, quem eram os predominantes aqui antes do colonialismo? Os índios, né? Os índios, entendeu? Então a gente vai ter que procurar quais eram os índios que predominavam, qual era a tribo que predominava, qual era o panteão. O panteão é o conjunto de deuses e entidades, entendeu? Aí vai ver lá que é a Tupã, Angra, Tupi-Guarani. Então são espíritos que são nativos daquela região. Quando os portugueses vieram para cá e trouxeram toda a influência de Portugal, a influência da Europa, eles trouxeram também os seus santos, entendeu? As suas crenças, a sua cultura, as suas características. E paralelo a isso, quando eles fizeram as transações dos navios negreiros, que trouxeram a parte do translado dos africanos, dos escravos,
eles também tinham uma religião, uma cultura, entendeu? E também trouxeram para cá. Por isso que o Brasil hoje é uma mistura étnica, entendeu? Então, assim, nessa parte dessas conquistas e do período colonial, existiam certos espíritos que dominavam aqui. Quando juntou a parte da influência dos portugueses da influência da África, aí você vai ver também que existe influência também um pouco lá de cima da Bolívia, influência lá do México, entendeu? Sim. Que vieram para cá. Então, assim, misturou toda essa parte de outros espíritos. Aqui é uma mistura, não só étnica e espiritual também. Tem a parte, aí a gente vai entrar em questão de, na parte do colonialismo, existiu muito derramamento de sangue e corrupção, entendeu? Roubo, era muita morte que acontecia na exploração da matéria-prima do Brasil, do ouro. Então, assim, existiu uma carga espiritual que foi canalizada nesse lugar, entendeu? Então, assim, a corrupção não é de um dia para o outro. A gente fala do governo, não é de um dia para o outro. Existe uma maldição que é lá de trás, entendeu? Em épocas passadas, entendeu? A parte da malandragem. Se tu for ver a linha da malandragem, eles vieram lá do México, da Bolívia, entendeu? Que a cultura e a tradição lá dos países um pouco mais de cima, os povos de rua, os delinquentes ou os ladrões, que quando morrem, eles são vangloriados, entendeu? Eles são como mártires, entendeu? Na comunidade. Então, assim, no sincretismo existe uma linhagem de malandragem, entendeu? Aí entra a parte da parte de alguns espíritos que sincretizam com essa característica. Aí tem a Maria Navalha, tem... se tu pegar um pouco lá de cima, tem Gu, tem a linha do Zé Pilintra, muita coisa, cara. Mas, por exemplo, deixa eu ver o outro aqui, ó. Zé Pilintra, tem o Seu Zé, tem Maria Navalha, linha da Navalhada, Sete Navalhas. Então, assim, tudo é povo de rua, são espíritos de povo de rua, entendeu? Então, isso aí são espíritos que trazem adotam essa característica justamente pela cultura daquela localidade, entendeu? Teve alguma tragédia assim no Brasil que foi devido a essa maldição hereditária? Algo específico? Porque a gente teve um convidado aqui, Dr. Alex Alves, aliás, o episódio é muito bom. Ele comentou sobre a tragédia de Mariana e Brumadinho. Sim, ia falar disso. Sobre ter uma questão hereditária também, uma maldição. Sim, exatamente isso. Brumadinho, cara, toda eu não sei se eu posso falar isso abertamente, não. Pode falar o que você quiser aqui, mano. Se você sentir à vontade, irmão, pode falar. Toda catástrofe, todo fenômeno da natureza, todo acidente, toda morte, matança de animais, tudo, não é à toa, entendeu? Existem leis, existem princípios que eles são exercidos a partir do momento no qual o povo com relacionado ao comportamento do povo, entendeu? Das pessoas que moram naquela região. Por exemplo, no mundo, na tradição judaica, existe um evento chamado Shemitah. Shemitah é o descanso das terras agrícolas, que acontece em 7 anos. Mas se a gente estudar em específico, Shemitah é um evento que traz ordem ou traz benefício, entendeu? Por exemplo, sentença para aqueles que estão fazendo besteira, vou melhorar assim para vocês, e honra para aqueles que merecem, entendeu? Então, dentro do Shemitah, a gente vê muita destruição de reinos e renascimento de impérios, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ano de Shemitah foi em 2001. Em 2001 aconteceu as Torres Gêmeas, entendeu? Isso acontece em Israel, mas respinga para o mundo inteiro. Então, se tu pegar no ano de Shemitah, Brumadinho foi uma catástrofe, um acidente que foi respingado pelo comportamento, assim, pelas essas maldições, entendeu? Então, assim, o ano de Shemitah, ele é um portal
ele é um evento que Deus sentencia a tanto parte boa, tanto parte ruim, em determinados comportamentos do povo, entendeu? Aí tem até a crise da Bolsa de Valores, crise financeira, Torre Gêmea, abrimento do Mar Vermelho. Se tu fizer o histórico, tu vai ver que tudo foi em época de Shemitah. Época das Tétrades também, que são os fenômenos da Lua, entendeu? A Lua de Sangue. Então, assim, guerras, a maioria das guerras, a maioria dos acordos de paz, tudo foi em época de Shemitah. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. 2014, 2015, acho que foi isso mais ou menos. Foi a época de Shemitah. E nesse período, eu lembro exatamente que quando eu estudei isso, foi em período daqui do Brasil, uma das catástrofes que eu posso dizer assim, foi a Operação Lava Jato, entendeu? Foi a época que os prefeitos, os governadores, os presidentes estavam tudo sendo presos, cara. Pessoas que eram intocáveis, entendeu? Odebrecht, entendeu? Família Odebrecht. Tipo assim, pessoas que eram intocáveis, pessoas que achavam que estavam extremamente... seguras. Exatamente, invulneráveis. E quando existe essa sentença espiritual, amigo, é para todo mundo, ali é para todo mundo, entendeu? Então, assim, tu pode pesquisar, irmão. Você vai ver que existe um histórico e as datas coincidem com esses eventos do Shemitah, entendeu? Essa questão territorial, por exemplo, da malandragem no Brasil, isso pode ser quebrado um dia? Pode. Já teve exemplos assim na história que já... Pode. Isso tudo depende da igreja, cara, entendeu? Se a igreja hoje estiver dentro de uma visão territorial de batalha espiritual, ela pode sim quebrar a maldição que é exercida dentro do território. Uma das coisas que eu falo muito nesse livro é exatamente isso, cara. Eu falo muito sobre as influências territoriais. Hoje as pessoas me consideram especialista de libertação, porque a metodologia que eu trouxe para a igreja e para os meus ensinos é dividir a parte da libertação em 3. Quando a gente fala de libertação na igreja, todo mundo fala assim, demônio, manifestação, quebradeira, entendeu? Mas não, cara, libertação é algo muito mais profundo do que isso, entendeu? A libertação, existem níveis de libertação, entendeu? Aí dentro eu faço essa separação, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 a gente chama de solo, que é a parte do terreno. E o que acontece? Aí a gente trabalha aí com desmanche de trabalho de feitiçaria, manifestações demoníacas, regiões de cativeiro, que são prisões espirituais da alma, entendeu? O nível 2 a gente trabalha mais com a parte do fundamento, das fortalezas da mente, que são filosofias, doutrinas, ideologias, entendeu? A gente quebra o fundamento da religião, entendeu? Ou da seita, ou da heresia. E o nível 3, que você acabou de me perguntar, é o nível territorial, que é um nível mais estratégico, é uma batalha espiritual mais estratégica e também intelectual. Isso aí a gente atua com níveis, com espíritos de alta grandeza, entendeu? De alto nível. São principados, potestades, entendeu? E esses príncipes, quando eles atuam num determinado território, a gente tem que ter entendimento de como combater esses príncipes, cara. Entendeu? Por exemplo, existe uma coisa chamada verdade paralela, que são... Já ouviu falar verdade paralela? Você não falou? Não. Já ouviu? Nunca falou? Nunca ouviu? Então, assim, verdade paralela é o seguinte. Existe o mundo natural e o mundo espiritual. Eu falo exatamente isso no meu livro. O mundo espiritual, ele rege o mundo natural. Então, assim, tudo que eles são... Os dois mundos, eles são correspondentes paralelos. São divididos apenas por um eixo de simetria. Tudo que o mundo espiritual faz, reflete no físico, no terreno, entendeu? Então, por isso que existe o ato profético. O ato profético é uma ação terrena, física, que gera uma reação espiritual. Então, assim, essa verdade paralela, esse princípio da verdade paralela, existe também na parte de governo, de política, entendeu? Então, assim, se tu pegar assim, o sistema político, o sistema de monarquia, de reinado, isso nada foi à toa, cara. Isso teve uma inspiração espiritual. Por exemplo, na guerra, eu tô falando isso para responder a tua pergunta. Na guerra, quando um país entra em guerra com outro território, por exemplo, Rússia e Ucrânia,
quando entra em guerra contra, qual é o objetivo de um país conquistar o outro? Qual é a chave mestra para derrubar um país? Vocês sabem me informar isso? Quando, sei lá, quando derruba a central do outro país. Exatamente. Central é quem? Capital, né? A capital. A capital, Exatamente. Então, o propósito de um país derrubar o outro é quando você toma a capital. Por exemplo, se a primeira coisa que a Rússia atacou foi Kiev. Kiev é a Sim. capital da Ucrânia, entendeu? Por quê? Porque lá tá todo concentrado todos os magistrados, entendeu? Perfeito. Todas as estruturas nervosas, estressadas, entendeu? Onde a tomada de decisão é lá. E espiritualmente, como essa verdade é paralela, é um espelho, existe também esse mesmo princípio, entendeu? Se hoje eu for combater o Brasil, um país for combater o território brasileiro, qual é o objetivo do exército entrar? Qual é o objetivo de dominar? É a capital, que é a Brasília. Então, se eu levar isso para a batalha espiritual, eu tenho o mesmo princípio, entendeu? Qual é o meu objetivo de atacar esses príncipes e subpríncipes que estão alojados nesse governo, nesses tronos? É a própria capital, que é a Brasília, entendeu? Entendi. Então, você está perguntando, tem como quebrar a maldição? Tem. Se a igreja hoje estiver com esse entendimento, com essa visão de batalha espiritual, com certeza, amigo. Eu te garanto que tem como. Mas será que já teve algum país que conseguiu mudar? A nível de país, nação? Tem. Caraca, eu esqueci o nome agora. Tem uma Ilha Fuji. Eu vou até te dar, eu vou fazer questão de te mostrar. Eu acho que é a Ilha Fuji. Procura pra mim. É Ilha Fuji? Ilha Fuji tem, existe. Ilha Fuji? Só não sei se é esse que você tá falando, mas Que existe. é uma ilha, é uma província. Perto da Nova Zelândia, eu acho. Eu acho que é. Quando eu estudei libertação, eu tive que estudar essa matéria. Eu procura pra mim qual é o nome dessa ilha. E o presidente, existia uma maldição muito grande, que era extremamente. O índice de violência era extrema, de corrupção, de roubo. Era tipo assim, era nível absurdo, entendeu? De morte, de assalto. E até, para ter uma noção, até a economia estava em decadência, entendeu? Nesse país. E quando o presidente foi realocado, entrou um presidente novo. E ele foi uma pessoa um presidente, um líder a nível presidencial que tinha essa noção de batalha espiritual. Sim. E ele fez exatamente isso. Ele consagrou o país, ele entregou o país nas mãos do Senhor e ele fez toda essa parte da quebra de renúncia, toda essa parte de desligamento espiritual. E aí, meu amigo, tem isso no YouTube. Eu posso te mostrar. Eu faço questão de mostrar para vocês. Que até tudo mudou. A partir do momento daquele governo, tudo mudou. O índice de violência, a economia. Para ter uma noção, até os peixes, que eram raros ou já não existiam nos oceanos e nos rios, voltaram a nascer. Voltaram a existir. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa ela se rende ao Senhor, se humilha ao Senhor, existem benefícios, entendeu? E esse benefício é inúmeros, entendeu? A economia de um país fica saudável novamente, a saúde, tudo, cara, tudo, entendeu? Então, esse cara assim, de El Salvador tá acompanhando? Olha lá, mostrando lá. Qual é o nome? Ilha Fiji. Ilha Fiji. Eu sugiro às pessoas que estão nos acompanhando a pesquisar Ilha Fiji. Vocês vão ver que existe uma mudança, cara, absurda a partir do momento de um posicionamento de um líder. Maneiro. Entendeu? Isso se a gente trazer para o Brasil, se a igreja hoje tivesse esse posicionamento, essa visão de batalha espiritual, e se ela guerrear de forma correta, que cara, não adianta a gente batalhar, mas batalhar de forma errada, entendeu? Tu tem que ser muito específico, tu tem que saber os princípios, com a arma específica para poder combater o inimigo que você tá guerreando, entendeu? A capital, a localidade, aonde que a gente pode fazer os atos proféticos, entendeu? Se eu creio, irmão, de coração, se a igreja se despertar para esse entendimento, ela pode quebrar sim a maldição do Brasil, entendeu? Teve uma vez aqui num bairro aqui da cidade que um rapaz que era da igreja, ele foi fazer uma missão na época lá acho que Angola, não sei, em algum lugar da África. E aí ele voltou pra cá e tal, mas o cara voltou meio diferente. Enfim, o cara terminou o casamento e aí até chegou aí chamou uns irmãos que eram da igreja pra orar por ele. E dizem que ele manifestou lá um espírito.
e que esse espírito falou que não ia sair, enfim, porque era um espírito territorial, quem teria que tirar ele era quem foi o primeiro pastor dele, umas coisas assim, bem específicas, né? E eu achei muito curioso, né? Porque até então eu falei, cara, isso pra mim é balela, pra mim é só chegar lá, sair em nome de Jesus, independente de quem for, tem que sair. Mas aí com esse cara foi assim, eu lembro que dia após dia o pessoal ia lá orar e não saía, de jeito nenhum. Isso é possível mesmo de ocorrer? Depende do nível da entidade, entendeu? Todo o processo de libertação, a gente atua diretamente com o espírito maligno, entendeu? Então, assim, existem, cara, diversas naturezas, existem diversas consciências e existem diversos níveis, entendeu? A gente costuma dizer que os demônios, quando a pessoa está possessa por um espírito maligno, já teve a oportunidade de ver uma possessão demônica real? Eu já. Já viu quando a pessoa começa a se bater, começa a te xingar? Esses comportamentos, eles indicam espíritos de baixo nível, entendeu? Baixa vibração, entendeu? Espíritos de maiores níveis, eles já têm um comportamento diferente desse. É um comportamento de uma postura diferente. É um comportamento mais padrão, mais centrado, entendeu? Ele não Tipo, fica... mais consciente, né? Exatamente, entendeu? Ele sabe o que ele tá fazendo ali. Exatamente, entendeu? Isso revela o nível da entidade, entendeu? E conforme você exemplificou nessa situação, o espírito, ele, quando ele fala que não vai sair, isso aí é conversa, porque quando a gente traz o nome de Cristo, ele é obrigado a sair, entendeu? Só que aquilo, né? Eles são valentes, entendeu? Em Lucas fala que o valente, quando guarda bem armado os seus bens, em segurança fica, entendeu? Os seus bens, os seus despojos, entendeu? Então, assim, eles vão resistir. Eles guardam, eles são espíritos, são valentes, são soldados com armas, com armaduras espirituais. E eles vão correr, independente do nível do pastor, ou do bispo, ou do obreiro, eles vão combater, eles vão resistir, entendeu? E aí dependendo do nível ou do local que você se encontra, o processo é um pouco mais demorado, entendeu? Mas, irmão, vou te falar, é obrigado a sair, tá? Não tem essa de, não vou sair não, mas eles vão sair sim, entendeu? É só a gente ter o conhecimento certo, porque às vezes eles são... Entenda, gente. Eu não queria falar isso, mas entenda. Esses espíritos, eles são espíritos milenares, eles são extremamente intelectuais, entendeu? E para eles estarem ali é porque existe uma certa legalidade, entendeu? Pode ser uma falta de perdão, entendeu? Ou um ponto de contato, que é um presente que a pessoa ganhou, ou uma consagração, um pacto familiar, entendeu? Então, assim, a pessoa que está fazendo a libertação tem que fazer uma libertação totalmente estratégica e inteligente, entendeu? Eu sei que o nome de Jesus é obrigado a sair. Só que existem métodos que a gente pode utilizar, que são ferramentas espirituais que a gente pode utilizar, que a gente tem que ter um entendimento. Se é pela falta de perdão, a gente tem que trazer a consciência da pessoa de volta e a pessoa tem que sair. E a gente tem que liberar, fazer a expressão da liberação de perdão de forma oral, porque eles não são onipotentes e oniscientes, eles têm que escutar, entendeu? De forma oral, e ali existe uma legalidade de forma bem plena que eles vão sair, entendeu? Eu sou territorial, então existe uma certa legalidade para estar ali. Ou o território foi consagrado, ou a família foi consagrada, ou existe um certo pacto, alguma aliança que dá a oportunidade e a legalidade para estar ali, entendeu? E o pastor, o ministro que está conduzindo o processo de libertação tem que ter essa consciência. Pô, se é no nível territorial, aonde que está essa consagração? Onde que está o pacto, entendeu? E determinar... Cara, de verdade, o Espírito Santo de Deus, ele revela, entendeu? Sim. É uma coisa que ele revela na hora. Tem coisas que a gente tá dando de trabalho de libertação e a gente tá falando, a gente tá quebrando, tá mandando sair, e ele fala assim, calma aí, fizeram um trabalho tal, naquela área tal. Tem que mandar quebrar. Porque são coisas específicas, entendeu? Pô, você tá falando essa parte aí estratégica e sem ser muito polêmico, mas assim, eu lembro aqui também de um lance, como o Sérgio comentou, nessas igrejas, tipo, eu vou citar nome, mas se você não quiser não precisa citar. Universal, vou dar um exemplo. Uhum. Pô, você vê que tem aquele culto da libertação. E já teve lance de pessoas que procuram só pra ir lá pra
tirar, sei lá, às vezes ela um mal, o demônio mesmo. Aham. E na outra semana ela tá de novo. Porque volta, que tem aquele lance do cara não Sim, buscar. sim. Então, assim, não é muito estratégico o cara fazer um culto de libertação, vou dar um exemplo. Se ele não tratar aquela pessoa, né? Porque a Perfeito. pessoa vai ali, vai entrar, ela vai tirar aquele, vai achar que tá bem, vai voltar e vai voltar pior. Exatamente. Então, assim, é meio complexo também essa situação, né? Exatamente. Eu costumo falar nos nossos ensinamentos, no nosso projeto, muito boa. É, Lucas, né? Isso. Muito bom muito boa a pergunta, tá? E visão, porque isso é questão de cuidado, tá? Perfeito. Quando a gente trabalha com libertação, vou ser bem sincero, quando a gente ministra libertação, isso é manifestação de poder, tá? Sim. Então, manifestação de poder, isso chama a atenção de muitas pessoas. E quando chama a atenção de pessoas, isso atrai, cara. Então, enche a igreja, Exatamente. dá engajamento, dá visualização, entendeu? Então, assim, tem pessoas que se aproveitam, entendeu? E tem pessoas que aproveitam mesmo esse engajamento, entendeu? E tem pessoas que fazem por falta de entendimento, entendeu? Conforme eu aprendi lá na minha igreja, quando a gente começa a iniciar um processo de libertação, que o processo de libertação é um processo de limpeza espiritual, entendeu? Sim. Primeira coisa, a pessoa tem que querer, cara. Sim. A gente só inicia um trabalho de libertação quando a pessoa toma a decisão de, pô, eu quero, entendeu? Por quê? Porque exatamente o que você acabou de falar, existe um princípio espiritual que fala que os espíritos, ele quando sai da sua casa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Não encontrando, o que ele faz? Ele volta para sua antiga casa e quando ele encontra ela adornada e varrida, o que ele faz? Ele chama ele e mais 7. Na verdade são 8, é ele mais 7. Entendeu? Então o estado da pessoa se torna pior do que o estado anterior, justamente porque existe uma evolução, um crescimento exponencial desses espíritos, entendeu? Então a primeira coisa que a gente faz nos nossos ensinamentos é: amigo, você quer fazer a libertação? Você realmente está decidido em abrir mão dos seus desejos, dos seus prazeres, dos seus atos, das suas ações? Tá disposto a renunciar? Porque o processo de limpeza, amigo, a gente sabe que não é de um dia para o outro. Sim. Mas, primeiramente, a pessoa tem que querer, cara. Por isso que a gente fala, libertação é para crente, cara. Libertação não é para as pessoas que estão aí na prostituição. Não é, cara. Isso é uma ter errado falar isso. Porque se tu for vamos dizer, num prostíbulo hoje e começar a tirar todos os espíritos de lá, amigo, é uma coisa assim, em vão, entendeu? É errado. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é pedir a Deus para trazer a salvação. A partir do momento que a pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ali é o marco que começa a dar o ponto de partida de um processo de limpeza espiritual, entendeu? Não é de um dia para o outro. A pessoa não vai ser liberta de um dia para o outro. Existe um processo, entendeu? A pessoa, como por exemplo, tá com vício, cigarro, bebida. É por isso que eu falo, cara, vem assim mesmo, vambora, vamos começar a iniciar a sua caminhada com Cristo assim mesmo, irmão. E a partir do momento que você começa a iniciar a sua caminhada, você vai começar a se constranger. É uma coisa natural. As pessoas têm uma má imagem da igreja, falam que é lavagem cerebral, justamente por isso. Eu vou entrar para a igreja e vou parar com tudo. Não, amigo. Entra na igreja, entende quem é Cristo, entendeu? Conhece Jesus. Perfeito. Primeiramente. Depois, cara, a partir do momento que você conhece e começa a caminhar, é natural, irmão. Você vai começar a se constranger, você vai começar a se incomodar com alguns hábitos, com algumas ações. É natural, irmão. É natural, irmão. Isso que você falou é interessante, porque assim, eu observo muito isso aqui, principalmente cidades mais de interior. Esses cultos de libertações, como você falou, ele chama atenção. Muito. A gente tava até comentando, pô. Tem um ponto de pregação aqui, ele começa a ficar... Vou dar um exemplo, cidade interior. Tem um ponto de pregação, ele começou a ficar famoso, ele leva uma pancada de gente. E aí, cara, eu sinto que as pessoas não fazem isso. Tipo, elas não procuram trabalhar essa pessoa. Elas procuram assim, cara, vai lá. Você vai lá, exemplo, eu tô com um sentimento ruim, eu não sou cristão, eu tô com um sentimento ruim, eu vou lá, pô, sai de lá muito melhor. Tipo, o pastor faz a oração lá, me sinto melhor, ou sei lá, eu libero alguma coisa que tava em mim. Mas, porra, não tenho acompanhamento nenhum. Aí eu passo a semana toda, daqui a pouco vem tribulação de novo, na outra semana eu vou lá. Então, assim, fica nesse movimento repetitivo de o cara vai lá, só busca. Aqui no interior você vê muito isso, que as pessoas que não são frequentantes de igreja, mas elas só procuram um culto de libertação. Não sei se você vê isso. Não, vi muito. Eu vejo muito isso. E revelação também, né? E revelação também. Amigo, as pessoas só buscam isso. É uma manifestação de poder, é o que eu falei.
Muito boa também a visão que você acabou de ponderar, falta de acompanhamento espiritual, dos líderes, da liderança, entendeu? Porque, cara, eu vou ser bem real. Fazer libertação, expulsar demônios é muito fácil, cara. É coisa mais. É coisa assim, bem fácil mesmo, porque não é sobre nós. É pela autoridade do nome de Cristo, entendeu? É Cristo que nos delega essa autoridade pra gente expulsar. Então, se torna fácil, entendeu? Até os próprios discípulos, quando eles tinham eles ficavam impressionados, mestre, a gente expulsou os demônios. Então, assim, ele falou, não se iludam, não se impressionam porque estão expelindo espíritos malignos, mas se preocupa mais com o quê? Que o seu nome esteja escrito no livro da vida, entendeu? Então, assim, expulsar demônios, amigo, a partir do momento que você começa a aceitar Cristo, você ganha autoridade, entendeu? E a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, você ganha poder. E aí, quando o poder com a autoridade, irmão, esquece, mano. Tu se torna um policial, um guerreiro espiritual, entendeu? É no nome de Cristo que você expulsa qualquer tipo de entidade, entendeu? A sua ação, a sua conduta no altar, entendeu? Só que as pessoas utilizam isso de uma forma... Hoje é um pouco... não tem, assim, a falta de sabedoria dos ministros em só expulsar. Existe um cuidado, tem que ter um cuidado, entendeu? Um acompanhamento de liderança. Pô, tu expulsou o cara, o espírito do maligno do cara. Só que aí, o que acontece? A casa tá o quê? Varrida, ordenado. E o que acontece? Se o espírito maligno voltar, é aquilo que eu acabei de falar. Se ele vê organizado, limpo, ele vai voltar pior, entendeu? Então, assim, expulsou? Qual é o seu nome? Qual é o seu contato? Onde você mora? Vem fazer parte da nossa célula, da nossa congregação, vem e acompanha o camarada, entendeu? Mesmo que o cara caia de novo e volte, faça a libertação. O cara começou a dar o início a um processo de limpeza, cara. E se a pessoa não estiver sendo acompanhada, irmão, esse é a parte mais delicada da libertação. Cara, a gente vê muito isso aqui em cidade interior, até pastor, né? A gente vê às vezes. Sim, O cara era jovem, aí tinha um vício, aí vira pastor, forma família, depois de 20, 25 anos volta pro vício, sai da igreja. Já percebeu isso? Isso. Começou a O estado é aqui? pior, fica pior. E volta pior. Fica pior, irmão. Fica pior. Volta pior. Exatamente. Voltando a falar sobre maldição hereditária, você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. E em família, cara? Tem muito também essa questão de... Eu já ouvi falar muito sobre essa questão de maldição hereditária. Sei lá, uma família que tem uma doença que passa de pai para filho, vô, tal, neto, ou uma situação que acontece. Vou dar um exemplo. Casamento. Como você até... Gravidez na adolescência. Tem família também que é assim. Tem família que, tipo, todos os irmãos da família se separaram, casaram, se separaram. Suicídio. Tem isso dentro de família também, não tem? Tem, exatamente isso. Eu posso contar um testemunho para vocês rápido? Claro, pô. Aí é para quem acredita, tá? Aí eu vou falar e se vocês quiserem acreditar é com vocês mesmos, tá? A minha igreja, ela foi nascida e criada debaixo de uma visão profética, debaixo de um ensinamento de uma igreja chamada... Pode falar o nome da igreja? Pode, pô. Igreja da Floresta, né? Que é em Belo Horizonte. Então, assim, todo ensinamento, toda a prática, todo esse cuidado, esse zelo passou para minha líder, que era o Bispo Ciro, passou para minha líder chamada Bispa Érica, né? E ela deu sequência a esse legado, e aí eu também aprendi toda essa parte de libertação, do mundo espiritual, esses princípios, né? Esses ensinamentos espirituais. E aí, um dia ela me contou, a gente teve a oportunidade de conhecer um profeta chamado Profeta Abraão, que ele era associado também à nossa igreja, visitou a nossa igreja. E aquilo que eu falei mais cedo, né? Existem dons espirituais. Quais são os dons espirituais? É o dom de línguas, de profecia, discernimento de espírito, conhecimento. E um desses dons espirituais se chama dons de poder, de milagre e maravilha. Prodígio, maravilha. Esse dom é um dom extremamente raro hoje em dia, entendeu? E esse profeta, ele tinha esse dom de poder, de milagres e maravilhas, entendeu? Para você ver que é algo tão absurdo, cara, é tão surreal, que você dá ordem ao elemento da natureza e a natureza te obedece, entendeu?
É, a chuva, mandar a chuva parar, a chuva para, entendeu? Então, assim, gente, a história que eu cresci dentro desses ensinamentos, cresci desde de berço, escutando, era as histórias do profeta Abraão, entendeu? E você está falando de maldição hereditária. Existia uma mulher lá em Belo Horizonte que quem me contou foi a minha líder, né, a Érica, né? Ela me contou que existia uma mulher que ela não conseguia ter um relacionamento sólido, entendeu? Toda vez que ela ia casar, o marido dela, ele fugia ou rompia o relacionamento. Então, assim, eu acho que foi umas 2, 3 vezes que ela foi abandonada no altar. Então, quando isso aconteceu, esse profeta, ele teve a revelação de que existia um trabalho de feitiçaria lá no Lago da Pampulha, e dentro desse Lago da Pampulha tinha uma boneca totalmente amarrada com o nome dessa pessoa e jogaram no fundo do Lago da Pampulha. Então, assim, o profeta teve essa revelação, passou pro bispo, né? E eles decidiram ir lá pessoalmente para poder fazer esse desmanche, né? Porque é aquilo que eu falei, existe um tipo de trabalho espiritual que você só em via oral, em oração, você consegue quebrar, entendeu? Senhor, quebra essa maldição, quebra, e é quebrado. E existe um tipo de trabalho, existe tipo de maldição que tem que ser quebrado na prática, entendeu? E esse foi um dos exemplos. Então, assim, o bispo ele decidiu tomar a caravana e ir na localidade. E aí, assim, a gente tem um ensinamento chamado doutrina dos anjos, né? Os anjos são os espíritos ministradores que estão ali para nos auxiliar. E de coração, amigo, se você tiver interesse em conhecer mais o mundo espiritual, eles estão ali para te auxiliar, entendeu? E dependendo do determinado nível que você tem, você conhece eles e conhece mesmo, são seus amigos espirituais. E dentro dessa dinâmica, dessa ação, o profeta Abraão, ele foi junto com o bispo, né? Eles estiveram lá no Lago da Pampulha e o próprio amigo espiritual foi conduzindo, ó, para cá, para a esquerda, para a direita. Então, aí uma pessoa pegou um pedaço de madeira, entrou dentro do lago e o próprio anjo foi dando a direção. Ó, é mais para a esquerda, mais para a direita. Não, é mais para trás. E aí ele falou assim, aí eles deram a localização correta, é aí. E aí o cara mergulha, pode mergulhar. O cara mergulhou, quando mergulhou, ele pegou esse trabalho de feitiçaria, amarrado num saco, né, saco plástico, e tava lá exatamente aquilo que foi revelado por Deus. É uma boneca totalmente amarrada com o nome da pessoa. A partir do momento que quebrou, ela tem esse testemunho até hoje, cara. Ela testemunha que teve, a partir do momento daquele trabalho, da quebra do trabalho de feitiçaria, ela tem um casamento sólido e saudável, entendeu? Então, assim, gente, é real. O mundo espiritual é real, entendeu? E eu sou testemunha viva disso. Se eu te contar também algumas experiências que a gente tem, tu vai falar, a gente é maluco, meu irmão. É maluco mesmo, cara. Porque aquilo ali é pra quem quer, irmão. São pessoas que tem que ter a cabeça muito aberta, entendeu? Da mesma forma que os espíritos do mal, eu falo assim, que se apresentam para uma pessoa e tem esse relacionamento, por exemplo, tem esses guias no terreiro, se apresenta e fala com a pessoa tete a tete, por que os anjos não poderiam fazer isso na parte do Senhor? Entendeu? Estão ali para nos auxiliar, entendeu? Então, assim, são doutrinas dos anjos que são ferramentas de suporte que a gente utiliza para a gente poder, para poder potencializar essas ações e operações no mundo espiritual, entendeu? Uma delas, por exemplo, eu falo aqui no meu livro. Já ouviu falar sobre viagem astral? Já, né? Viagem astral é o desdobramento espiritual, né? Só que aí, dentro do mundo esotérico, a viagem astral, esse desdobramento espiritual, é uma prática que a maioria dos feiticeiros e ocultistas utilizam para poder se beneficiar, entendeu? Para ganhar conhecimento, para poder ter extração de informação, entendeu? E, cara, esses conhecimentos são tudo dados pro povo de Deus, entendeu? Se tu for ver, isso tudo foi dado pro povo judeu primeiro, entendeu? O povo seleto, o povo eleito, entendeu? Santo.
Então, assim, primeira coisa, se a gente é porque a gente lê a Bíblia de forma errada hoje em dia, né? A tradução foi alterada, muita coisa foi perdida nessa transliteração. Então, assim, acaba que essa transliteração tira a essência das palavras, dos segredos, entendeu? Então, por exemplo, a gente fala de viagem astral. Ah, viagem astral, coisa do demônio, entendeu? Mas não, amigo, se a gente for parar para analisar e estudar, se a gente procurar na Bíblia, a gente vai falar sobre arrebatamento, entendeu? Arrebatamento, se você for começar a fazer um estudo bem específico, existem 4 tipos de arrebatamento, entendeu? Aí você vai ter que pegar qual é a palavra específica que está sendo traduzida ali. Aí tem o arrebatamento, as 4 palavras são as palavras em grego, né? Primeiro, tem o êxtase, que o êxtase é o arrebatamento de sentido. Tem o erpasen, que é a palavra em grego para arrebatamento, que é o desdobramento da matéria. Aí é o translado da matéria, que lembra de Filipe, o personagem da Bíblia, ele se transladou de um lugar para o outro, é o famoso teletransporte, entendeu? Esse Sim. é um tipo de arrebatamento chamado erpasen, entendeu? Tem o arrebatamento erpagesomita, que é a palavra grega para arrebatamento final, que ele traz a conotação de agarrar ou tomar, que esse é quando a trombeta tocar no final dos tempos, no Apocalipse, é o arrebatamento final. É o que vai tomar, vai agarrar, entendeu? E por último, que a gente utiliza isso como ferramenta em paralelo, se chama pneuma. Pneuma é a palavra em grego para desdobramento espiritual, entendeu? Aí eu posso dar o exemplo aí do apóstolo João, apóstolo Paulo, quando eles viajam para o terceiro céu, os profetas antigos que teve a visão do trono de Deus, dos serafins, dos querubins, entendeu? Então, assim, isso tudo se chama arrebatamento. A transfiguração se encaixa num desses 4 aí? Não, a transfiguração já é a transmutação física, entendeu? Já é diferente, entendeu? Aí, o que eu tô falando de pneuma é o desdobramento espiritual. É o teu espírito saindo do corpo e você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus de um anjo espiritual para você entrar em lugares específicos para poder extrair informações específicas para poder quebrar. Porque o que diferencia da viagem astral é que o ocultista ou esotérico ele utiliza para benefício próprio, entendeu? Enquanto essa pneuma, esse desdobramento espiritual que a gente utilizamos é com propósito. No campo espiritual não existe tempo e espaço. Então, qual é o propósito de a gente utilizar esse tipo de ferramenta? Já que não existe tempo e espaço, a gente utiliza essa ferramenta para poder, pessoas que foram rejeitadas desde o ventre, entendeu? Pessoas que passaram por aborto, entendeu? Que mesmo assim nasceram. Então, assim, os pais lançaram palavras de maldição para os filhos. Como é que você tem conhecimento dessas palavras se você não... Cara, tu não tem noção nem do quanto tempo tem... quantos anos são, entendeu? Então, assim, esse tipo de ferramenta nos ajuda a buscar esse histórico lá atrás. Eu trabalho... hoje eu sou líder de libertação. Eu trabalho com... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mapeamento espiritual. O mapeamento espiritual é uma ministração que a gente mapeia as áreas da vida da pessoa em todas as partes, né, cara? Então tem a área espiritual, a área a maldição hereditária, a área sexual, a área financeira, região de cativeiro. Então a gente vai desligando, o propósito é desligar essas antigas práticas que levam à iniquidade, práticas que desagradam o Espírito Santo de Deus, iniquidades. O nosso objetivo é desligar e renunciar a essas práticas para poder zerar a pessoa, entendeu? E uma dessas ferramentas que mais utilizamos é o pneuma, é o desdobramento espiritual. Palavras de maldição que foram lançadas, desde o ventre da mãe da pessoa, da mãe, entendeu? Palavras que foram lançadas pelo vizinho, pelo amigo, entendeu? Então, assim, são ferramentas que nos auxiliam, entendeu? Cara, isso é interessante. Uma vez num curso de libertação que eu fui, tinha uma criança assim, pequenininha mesmo, que estavam expulsando demônio. Só que eu falei, cara, como é que pode? Essa criança não fez mal a ninguém. Como é que ela tá endemoniada, né? Aí dizem lá na época, a mulher da libertação falou que veio algo hereditário dali. Então isso realmente pode ocorrer. Isso é polêmica também. Então, assim, isso é uma das maiores polêmicas hoje. Criança pode manifestar? Pode. Por quê?
Porque principalmente criança, porque a criança é muito sensível, entendeu? Pela essa sensibilidade espiritual, elas ficam muito mais vulneráveis a ataques espirituais, entendeu? Aqui, essa ministra acabou de falar. Existe uma coisa hereditária. Realmente, pode existir uma coisa hereditária que pode levar à manifestação, entendeu? Presentes, pactos, alianças, consagrações. Por exemplo, na tradição afro-brasileira, já ouviram falar sobre Abicu? Abicu são crianças que nasceram com cordão umbilical enrolado na cabeça, entendeu? Ou de cabeça para baixo. São crianças que estavam em gravidez de risco, entendeu? E seriam mortas. E a maioria delas são orientadas pelo sacerdote ou pelo pai de santo para poder consagrar aquela criança a uma entidade específica, entendeu? E aí, quando ela é consagrada desde o ventre, que é chamada de Abicu, quando a partir do momento que ela nasce, ela não precisa catular, burilar, entendeu? Ela já pode vestir a roupa e prestar consulta, entendeu? Por quê? Porque já entra um nível espiritual absurdo, entendeu? Porque é desde o ventre, entendeu? E tem várias variantes, entendeu? É muita coisa, cara. É muita ação que pode gerar uma manifestação, entendeu? É um pecado do pai, entendeu? Um pecado da mãe que pode ser gerado pro filho, entendeu? É uma palavra de maldição, é um trabalho de feitiçaria, entendeu? Então, assim, o mundo espiritual que eu falei é real. Então, a gente toma e adota algumas atitudes que possam blindar a nossa casa, nossos bens, nossa família, entendeu? Nossos filhos. Cara, criança é um ser puro, né, cara? Uma criança que... Pô, a criança é extremamente sensível e vulnerável ao mundo espiritual, cara. Por isso que a agenda globalista tá investindo muito em filmes, em séries e desenhos para poder gerar esse acesso e alcançar as crianças, entendeu? É surreal, cara. É surreal. Eu já vi. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui também. Falo muita coisa aqui sobre a questão de medo, né? Que a gente não pode ter medo, a gente tem que ser muito otimista. Até no mais ou menos a gente sempre foi assim. Pouco que eu li a Bíblia, eu vejo que Deus sempre fala isso também. Ó, vai, enfrenta o inimigo, você vai vencer, não tenha medo. Deus sempre fala sobre isso. Uhum. E nos vídeos, e nos filmes também que eu vejo, de terror, que pra mim sempre são uma mensagem subliminar, é sempre assim, a pessoa tem algo incomodando ela, tá com medo, aí esse mal vai lá, começa a crescer, vai lá e pum, uma hora pega a pessoa, domina ela. Qual é a real relação disso, de possessão do mal e o medo? O medo influencia pro mal realmente tomar conta da vida da pessoa? Como é que é isso daí? Cara, o medo é uma ação que ele baixa a tua frequência de vibração, entendeu? Dentro dos princípios espirituais existe a vibração. Quando a pessoa está com altíssima vibração, ela gera um campo magnético, que gera autoimunidade, entendeu? Então, assim, cientificamente falando, o medo é uma ação, um sentimento que ela traz ela abre uma porta muito sensível, tanto para descargas de adrenalinas, e tanto para parte espiritual, entendeu? O medo, quando ele baixa a sua vibração, esses espíritos, que são espíritos obsessores, né? Eles se aproveitam pela essa vulnerabilidade, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a ter medo de uma situação, esses espíritos são muito inteligentes, cara, entendeu? São extremamente intelectuais. Então, se ele vê que você tem medo de algo, ele vai começar a manifestar e se aproveitar da baixa vibração da energia que está sendo emanada para poder gerar algum trauma, algum susto, algum trauma. A partir desse impacto emocional, esse impacto, essa grande descarga de adrenalina, gera uma experiência muito forte, gera um impacto emocional. A partir do momento desse impacto emocional que a gente chama de... A gente fala sobre região de cativeiro exatamente sobre isso. Quando esses impactos emocionais, eles fragmentam a alma da pessoa, entendeu? E a partir do momento que a alma da pessoa está fragmentada, esses espíritos, eles levam a pessoa a uma determinada região de cativeiro, que são prisões espirituais, entendeu? Por exemplo, a fobia, aracnofobia, medo de aranha.
é um trauma, entendeu? Que foi desencadeada por uma aranha, mas esses espíritos, eles tomam, aproveitam desse medo, desse trauma, para poder prender a pessoa nessas prisões espirituais. Por isso que depois que a pessoa está adulta, ela olha para a aranha, ela começa a gerar medo daquilo ali. Por quê? Porque foi traumatizado. Por quê? Porque existem espíritos que trabalhavam que se aproveitam dessa vulnerabilidade para poder atuar na vida de uma pessoa, para trazer uma qualidade de vida pior, entendeu? Então, assim, o medo é algo muito... É uma ferramenta para esses espíritos, entendeu? E a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? O amor lança fora todo o medo, né, cara? Então tem que lançar mesmo, irmão. Se uma coisa que a gente aprende na escola de libertação, lá é igual a tropa de choque, né? Irmão, pode manifestar o demônio que for na tua frente, entendeu? O bicho pode ser feio, meu irmão, pode ser o mais feio que existe, irmão. Tu tem que cair pra dentro dele, irmão. Entendeu? Por quê? Porque tu tem autoridade, entendeu? Você tem o poder pra quebrar ele. Eles nunca podem te oprimir. É você que tem que oprimir eles, pô. Porque o reino mais forte é o que oprime o mais fraco, entendeu? E o reino das trevas não é mais forte que o reino das luzes, entendeu? E é isso, cara. E uma questão que eu ia te perguntar é, assim, a depressão é uma doença. Sim. A gente sabe e tal. Mas tem algo espiritual também infiltrado dentro da depressão? Depende do nível. Depressão, ansiedade. Depende do nível. Eu pego muita gente assim também. Em trabalho de mapeamento. Depressão, a gente vai ter que... Cara, é assim... É complexo, né? É um pouquinho, mas vou resumir, tá? Bem rápido. Existem níveis de doença que atuam em 3 esferas. Existem doenças que é da própria... doenças físicas, no corpo físico, entendeu? Aí, quem que trabalha tem que atuar aí é o próprio médico, o próprio... profissional da área, entendeu? Existem doenças que estão atreladas à alma, entendeu? São que a gente trabalha com cura interior, falta de perdão, liberação de perdão, trauma, abuso, entendeu? E existem doenças que são através de enfermidades espirituais, através de possessões demoníacas, opressões demoníacas, que traz esse tipo de doença, entendeu? Quando a gente pega casos de depressão, primeira coisa que a gente tem que... Cara, a gente tem que ser muito sábio, entendeu? Nem tudo é o espiritual. A gente não pode espiritualizar tudo, entendeu? Então, assim, de forma bem lúcida, a gente tem que entender aonde que está a raiz do problema. É no físico? É na alma? É no espiritual? Através desse diagnóstico, a gente vai atuar de acordo com a raiz, entendeu? Tem depressão que é de origem espiritual, amigo. A gente entende isso. E tem depressão que é apenas a mente está sobrecarregada, de tanto sobrecarregado que o corpo pifa, entendeu? Então, assim, do nada a pessoa tá bem, do nada a pessoa tá mal, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita lucidez para a gente poder entender qual é a raiz, a origem da situação. Claro que tem depressão que é por uma influência demoníaca, entendeu? Mas nem todas, entendeu? É isso que eu quero entregar para vocês, entendeu? E, por exemplo, a crise de ansiedade. Sim. A crise de ansiedade, vou dar um exemplo para vocês. A crise de ansiedade, essa preocupação dos problemas, problema futuro, ela traz uma descarga de adrenalina muito grande na pessoa. Então a pessoa perde o ar, ele fica sem poder de raciocínio, entendeu? E o que a gente faz? Primeira coisa que eu faço quando eu pego uma pessoa, por isso que é bom a gente ter instruções espirituais para a gente poder arcar com cada situação. Nesse caso, existe uma palavra na palavra de Deus que fala lá em Isaías, que fala sobre que Deus ele venha conservar a mente da pessoa em perfeita paz, cuja que está firme em Cristo, entendeu? Então, a partir desse edito, a gente utiliza esse edito. Editos são leis, são preceitos legais. Cada escritura, cada versículo na Bíblia é um edito, entendeu? São lei. Então, a gente utiliza aquela lei e aplica no espiritual. Senhor, se a tua palavra está dizendo que o Senhor se conservaria em perfeita paz a mente daquele que está firme em ti, então começa a trazer paz agora, começa a conservar a mente. E eu acho que eu tenho umas 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 exemplos reais que eu consegui reverter através desse princípio espiritual, entendeu?
Aí a pessoa começa a trazer a consciência de volta, estabilizar a emoção, estabilizar a consciência, entendeu? É assim, cara, tudo é palavra, tá tudo na Bíblia, cara. Tá tudo na Bíblia, entendeu? O meu objetivo hoje, cara, com esse livro aqui, é justamente trazer esse conhecimento do mundo espiritual. As pessoas só têm muito interesse do mundo espiritual, mas não têm muito conhecimento. Como operar? Como é que funciona? Como é que o mundo espiritual está organizado? Entendeu? Então eu trouxe, justamente eu escrevi esse livro justamente para poder, na verdade, esse livro aqui não era nem livro, isso aqui era uma apostila pessoal minha que era para me ajudar, minha ferramenta de auxílio. Na hora que eu ia fazer arrebatamento, na hora que eu fazia libertação, eu pegava aqui, ó, versículo bíblico aqui, onde que tá, qual a região de cativeiro, entendeu? E aí eu comecei a juntar e se tornou um livro, entendeu? Para vocês terem noção, o meu objetivo, cara, é alcançar os bruxos feiticeiros, entendeu? Bacana. É justamente para poder mostrar que primeiramente é amor, cara. Eu tenho um amor muito grande por esses caras, entendeu? Quando a pessoa fala, pai de santo, tem aquele preconceito, pai de santo, não. Amigo, eu tenho um amor muito grande por esses caras, entendeu? Para essas mulheres, entendeu? Que eu peço a Deus para que a graça do Senhor, que o conhecimento venha alcançar eles. Mas é aquilo, a gente não tem como alcançar uma pessoa sem a gente conhecer o fundamento da religião, entendeu? Por exemplo, como é que eu vou ganhar um budista se eu não conheço pelo menos um princípio básico da religião? Aí, primeira coisa, eu tenho muita história assim, cara. Primeira coisa, eu já pergunto, tu é de quê? De Vajrayana, Mahayana, Theravada? A pessoa fala, que isso, cara? Mas tu não é da igreja? Então, assim, esses quebra um paradigma, quebra essa barreira, entendeu? Quando a pessoa conhece um pouco da religião da outra, entendeu? Da mesma forma que os bruxos, a gente tem que entender quais são os princípios, os ocultistas, tem que aprender sobre um pouco de ciências ocultas, entendeu? Os grimórios que foram escritos, os escritores. Então, assim, para a gente poder ter esse acesso, entendeu? Da mesma forma que os terreiros também, né? Sim. Entendeu? Ô, Matheus, ele falou aqui, o Dr. Alex, eu lembrei, que ano passado, quando teve aqui, ele falou sobre um portal do dia 31 e falou também sobre o Natal, que é uma festa muito tradicional no mundo, né? E aqui no Brasil, daqui a pouco, a gente tem um carnaval, que é um mês praticamente. Também é uma época de abertura de portais, é uma festa simbólica no mundo espiritual. Isso é um pouco de polêmico também. Então, essas festas, principalmente Natal, a Páscoa. Páscoa é uma festa judaica, tá? Desde o Êxodo, lá da época de Moisés. Mas, se a gente procurar historicamente, existem povos e tribos que eles comemoravam essas festas paralelo a essas datas, e que mais tarde foram sincretizadas justamente por isso, pela Igreja Católica Romana. Por exemplo, dentro da cultura celta, na tradição, segundo a tradição da cultura celta, existem 8 festas mágicas. Depois procura aí. 8 festas mágicas. Tem no livro, né? Tem no livro. Que são os Shabat das bruxas, entendeu? Essas festas mágicas são datas específicas atreladas aos solstícios, ao equinócio, entendeu? São atrelados a alinhamento de planetas, alinhamento planetário, astros regentes, entendeu? E quando essas matérias, esses elementos da natureza estão alinhadas ou existem em determinadas épocas e estações do ano, existem, naturalmente falando, existem energias que são emanadas pela própria natureza, pelas estrelas, pelos corpos celestes, pelos elementos da natureza, e que o magista, o mago, ele tem um conhecimento desses conhecimentos, eles aproveitam e manipulam esses elementos, essas energias, justamente para poder absorver essas energias, para poder canalizar em seus rituais, entendeu? E existe sim aberturas de portais em datas específicas, entendeu? Solstício de inverno, solstício de verão, equinócio, entendeu? Por exemplo, aí tem o equinócio de primavera, que a gente chama de Ostara, entendeu? Que é sincretizado com a Páscoa, entendeu? Tem o Natal, que é o solstício de inverno, que é sincretizado com o Natal, entendeu? Então, assim, eu não quero me aprofundar muito, mas existem sim aberturas de portais nessas épocas, nessas datas festivas, e que algumas tradições religiosas utilizam dessas datas para poder
executarem e efetuarem rituais, pedidos, orações, pactos, alianças, entendeu? É isso. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. E com certeza ela vai falar que tem. Mas esses locais assombrados, cara. Vou dar um exemplo. Tem esses locais que a gente fala mais específico, mas a pergunta que eu quero te fazer é tipo, vou dar um exemplo. É uma casa que teve um homicídio nela. Aí a pessoa, pô, ninguém quer morar naquela casa porque, caraca, parece que o negócio tá é lá, pesado. preso, né? Isso é real, cara? Ou é mais um sentimento nosso? Não, De que é real, é real. A gente é uma tricotomia. O que é a tricotomia? Você é feito de corpo, alma e espírito, entendeu? Você, o Lucas, você é uma consciência, uma alma pensante, é uma consciência, entendeu? Só que essa consciência, essa alma, tem sentimento, tem livre-arbítrio, tem desejo, tem vontade, possuem dois corpos, dois corpinhos. Corpinho lindo, entendeu? Não, lindo, hein? Esse corpo físico, esse corpo terreno, tá aqui pra gente poder interagir com o mundo físico, entendeu? E tem o corpo espiritual para poder interagir com o mundo espiritual. É o que eu te falei, toda a verdade paralela. Existem dois mundos. O mundo espiritual e o mundo físico, entendeu? Então, assim, a gente hoje consegue... Nós somos os únicos seres da face da Terra, de qualquer planeta, qualquer dimensão que você imaginar, que nós somos os únicos seres conscientes que conseguem transitar nos dois mundos de forma plena e consciente, entendeu? Então, assim, nem os anjos fazem isso, nada, irmão, nada. A gente consegue atuar nos dois mundos de forma consciente, entendeu? Então, quando acontece parte territorial, quando a gente acontece alguma situação, algum evento, alguma catástrofe, alguma morte, homicídio, pacto, ritual, então é canalizada uma energia lá. É aquilo que eu te falei, tudo é energia, cara, emana energia, entendeu? Quando derramamento de sangue, é energia. Por exemplo, vamos trazer para a Bíblia. Quando o princípio do sal grosso. Quando um império, um reino atacava outro reino. E quando Deus mandava o seu povo conquistar outro reino, antes de levantar qualquer holocausto ou estabilizar algum reino lá, primeiro tinha que se levar o sal grosso, entendeu? Tinha que consagrar o território com o sal grosso. Porque o sal grosso é um elemento que anula, que bloqueia, entendeu? Que purifica, entendeu? Porque o derramamento de sangue é uma impureza espiritual. Você contamina a terra, você gera maldição, entendeu? Então o sal grosso tem esse poder de quebrar essa maldição, tem um poder de bloquear a ação, a maldição. Então, assim, por exemplo, uma casa mal assombrada, que morreu um monte de gente, que aconteceu uma chacina ali, certamente houve um derramamento de sangue, houve uma energia que foi canalizada naquele lugar, entendeu? E é aquilo, existem espíritos que aproveitam daquela energia que é emanada naquele determinado local, entendeu? Então, assim, eu esqueci o nome que fala, acho que é a memória energética que fala que cada casa, cada ambiente... Por isso que você, quando sai de um ambiente, entra num ambiente, você começa a arrepiar. Cara, isso é para todo mundo sente isso, mano. Entendeu? Se tu for hoje na Serra Pelada, se você for hoje em Ouro Preto, onde que trouxe toda a parte Boate Kiss. Boate que, cara, você vai sentir porque existe um histórico, entendeu? Derramamento de sangue, violência, tortura. Esse dia também teve uma época que a gente conheceu a Ilha de Abraão, Ilha Grande. Lá tem as prisões, entendeu? Então, tu sente a energia do ambiente, cara. Porque, cara, a energia que foi emanada naquele lugar foi absurda, entendeu? E quem é espiritual, quem tem um corpo espiritual que todo mundo tem, vai sentir automaticamente. Só que as pessoas não buscam conhecimento porque sentem, entendeu? Cara, nesse campo ainda da energia, assistir filme de terror também pode ser prejudicial? Pode. Dependendo do objetivo e do propósito que tu tá assistindo, entendeu? Falando bem abertamente. O objetivo do filme de terror é pra gerar o quê? Qual é o objetivo do filme de terror? Gerar medo. Gerar medo, cara. Gerar terror, entendeu? Medo. Então, assim, eles lucram por isso, entendeu? Só que é aquilo, né, cara? A indústria cinematográfica, ela tem existem espíritos que atuam por trás dessas indústrias, entendeu? Justamente para ter esse veículo de comunicação, esse acesso, entendeu? Que são armas, que se tornam armas. A pessoa que assiste muito filme de terror
vai aquilo que eu te falei, é o medo, vai abaixar a vibração dela, vai gerar uma abertura espiritual. Esses espíritos conseguem entrar, entendeu? Começam a ter a autonomia de gerar opressão, de oprimir a pessoa, de gerar medo, trauma, entendeu? Pô, então assim, se tu perguntar, tu assiste filmes de terror? Eu teve uma época que eu parei. Hoje eu só assisto filmes de terror com um propósito. Que existem filmes de terror, irmão, que eu vou falar muito, muito abertamente, que vale a pena assistir, porque existem segredos espirituais que são escancarados ali, entendeu? Tipo esse que você falou da Netflix? Netflix, pode botar aí uma série da Equinócio, Netflix aí, Equinócio. Equinócio tá cheio de segredos espirituais. Esse Por Trás dos Seus Olhos, não é de terror. Fala sobre viagem astral, entendeu? Já vi, já. Tem um... Esse que eu te mostrei também. Tem um que acabei de assistir agora, com a equipe de libertação, qual é o nome? É Exorcismo do Papa, né? Irmão, vale muito a pena. Não dá muito medo, não. Eu achei leve. Eu achei leve, mas eu vou te falar. É muito bom, é muito bom, porque traz muito princípio espiritual ali, cara. Fala de pontos de contato, fala dos demônios, entendeu? Como que eles atuam, como é que eles agem. Cara, é muito bom. Toda a parte de libertação, mesmo que seja... Ele mostra os erros do Vaticano, entendeu? As falhas do Vaticano. Aí, muito bom. Vale a pena. Esse é o propósito que a gente assiste, entendeu? Mas por assistir, cara, nem vale a pena, entendeu? Eu não vejo muito sentido não assistir filme de terror. Não, ficar com medo, mas teve um filme de terror antigo aí, eu não lembro o nome, que até os próprios atores que fizeram ele sofreram algumas consequências. Exorcista? Tem uma história, já ouviu falar Tem gente que morre dentro do filme, fazendo filme, entendeu? Amigo, é sinistro mesmo, acontece mesmo. Se tu der uma pesquisada, tu vai ver. Ô, Matheus, deixa eu te falar, a gente deu uma pulada no começo pra cá, pra esse assunto. Mas quando tu iniciou ali, nessa parte de libertação, tua primeira experiência, assim, cara, com libertação, tu lembra? Com certeza te marcou, né, cara? Marcou e muito, mano. Na época que eu comecei a entrar nessa parte de libertação, era muito novo ainda. Hoje eu tenho uns 28, 29 anos. Vou fazer, né? Hoje eu a partir do momento que eu entrei na libertação, eu comecei a conhecer esse princípio espiritual. E aí, pra mim, eu ignorava muito essa parte espiritual. Esse negócio de jogo, de filme de terror, eu ignorava, cara. Não tinha nada a ver pra mim, né? Só que aí, como eu comecei a buscar conhecimento espiritual, quando eu comecei a iniciar essa trajetória nessa área, eu jogava um jogo em paralelo. Eu não sei se vocês conhecem, o LoL, né? Eu jogava muito, irmão. Olha, eu jogava muito, virava muito, irmão. Eu ficava 2 dias, 3 dias aí. E aí, irmão, não é brincadeira, não. E aí eu teve uma experiência que a minha irmã, eu tenho 2 irmãs, né? E aí, essas 2 irmãs, elas nasceram com esse dom espiritual de visão aberta. Elas têm visão aberta apuradíssima. Ela tá conversando contigo aqui, ela tá vendo o próprio ser espiritual do teu lado, entendeu? Então, assim, meus amigos tinham muito medo de conversar com ela justamente por isso. Ela tá conversando aqui, ela tá vendo tudo, entendeu? E aí, o que acontece? Nessa época que eu era muito... Pra mim, não tinha nada... Nessa época que eu não tinha nada a ver, e ela começou a falar, ó, esse jogo aí eu tô começando a ver algumas coisinhas aí, entendeu? No meu quarto e tal. E eu sempre levei como descrédito aquilo ali, eu não dava muita atenção, não. E aí, irmão, chegou uma época, na determinada madrugada, que aí eu, não sei o que aconteceu, eu parei de jogar de madrugada, fui dormir mais cedo. E aí minha irmã chegou de madrugada, e aí ela foi entrar no banheiro, e dentro do banheiro, ela começou a escutar que o computador, a parte do computador ficava próximo do banheiro, né? E ela começou a escutar aquele negócio do computador, dos teclados, né? E aí, ela achando que era eu já tinha ido dormir, né? Aí ela, caraca, o Matheus não foi dormir ainda. Aí ela, quando ela foi abrir a porta, quando abriu a porta, ela deu de cara com... foi exatamente o que ela descreveu. Um ser espiritual com um capuz preto na minha cadeira, né? E eu olhando pra ela assim, ó. Abrindo assim, justamente. Girando assim na direção dela. E aí ela passou mal, cara. Passou mal. Aí no próximo dia ela falou assim, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo ali. E aí eu fiquei bem chocado com aquilo ali, né? Bem chocado mesmo, né? E outras experiências que me marcaram mais diretamente
foi quando eu comecei a conhecer a minha esposa hoje, né, Fabiana. A maioria das minhas experiências foi tudo na casa dela, né? Já teve paralisia do sono? Não, Nunca teve, não? Cara, eu acho que eu tive uma vez muito Olha. atrás. Irmão, eu vou te falar, eu tive muita. Quando eu comecei a estudar esse estudo, tive esse conhecimento espiritual. Quando eu tava dormindo na casa dela, eu escutei nitidamente, na madrugada, alguém batendo assim na mesa e mexendo nas cortinas, entendeu? Quando eu tomei um susto, quando eu fui levantar pra ver o que era, eu já tava preso já, entendeu? Ali eu comecei dentro da minha mente, a gente não consegue falar, a gente não consegue expressar esse sentimento, e eu comecei a orar mentalmente, falando assim, me ajuda, entendeu? E fora que os espíritos que eu senti, eu via no vulto na casa, entendeu? Eu falei, caraca, cara, é aquilo. Tu tá entrando num nível de batalha espiritual que você tem que estar pronto para poder, cara, confrontar e operar em meio dessas ações, entendeu? Vai ver espírito ruim? Vai ver espírito bom? Vai ver também, entendeu? Então você tem que estar preparado para... Quem tá com desejo de conhecer batalha espiritual tem que estar preparado para tudo, cara. Entendeu? O espírito manifestando na pessoa, também o espírito manifestando materializado na tua frente, entendeu? Então, assim, tem que estar pronto para tudo. A paralisia do sono é algo espiritual? Então, geral, tem duas explicações. Tem a parte psicossomática, que é a parte científica, né? E tem, claro, que é a parte espiritual. Eu gosto de interpretar a parte espiritual, que são ataques espirituais, irmão. Aí a gente vai fazer um estudo aí, vai ver que existe uma linhagem espiritual que ataca muito no sono. Que são espíritos chamados de incubos, súcubos, entendeu? Que são espíritos que são de características sexuais para drenar a energia sexual da pessoa, entendeu? Aí é aquele sono que você tem de tá fazendo sexo, tendo relação sexual com outras pessoas, e quando você acorda, você já acorda tudo sujo. Por quê? Porque existe uma energia que está drenando totalmente aquela energia sexual, entendeu? Isso acontece muito, e isso acontecia muito também na Idade Média, entendeu? Existe um livro chamado Maleficarium, que fala sobre... É um livro de caça-bruxa, entendeu? E fala sobre os próprios incubos e súcubos, que são as mulheres que tinham e elas eram interpretadas, que tinham relação com os demônios, né? E elas eram consideradas bruxas também, entendeu? Mas isso aí é um ataque muito recente também, cara. Hoje em dia, muitas pessoas já passam por isso, têm essa experiência, entendeu? Matheus, como é que eu blindo a minha casa? Por isso que eu sempre ensino a uma oração específica, né? Todo mundo fala sobre Salmos 91, que também é muito bom. Mas tem um salmo específico que é Salmos 4:8, que fala: em paz me deito e logo pego no sono, que só o Senhor me faz repousar em segurança. Isso aí, cara, eu levanto como um decreto espiritual. E aí é uma das formas, uma das ferramentas que a gente possa blindar o nosso corpo espiritual, físico, na hora do sono. Eu te perguntei isso porque eu estudei no sono é sinistro, cara. Não, eu estudei com um rapaz no Senai que ele falou, cara, que ele tinha tanto, toda vez ele relatava, eu tinha tanta paralisia do sono que eu já sabia quando eu ia entrar. Sabe como é que funciona? Ele falou que já sabia. Quando ele entrava assim, que ele tava cochilando, ele já sabia, ele despertava assim pra não entrar. Isso é interessante. Sabe como é que funciona na dinâmica espiritual mesmo? Sabe como é que funciona na prática? Presta teu celular aqui rapidinho. Presta teu celular aí que eu vou te mostrar como é que funciona. Exatamente isso, ó. Isso aqui é o corpo da pessoa, tá deitado. Aí o que eu te falei, a gente chama de tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando a gente tá dormindo, existe o nosso espírito, nossa alma, acoplada com a nossa alma, ela levanta, a gente faz esse levantamento aqui, ó. Exatamente, olha pro telefone, exatamente isso aqui. Então, existe o quê? Um vão, uma abertura, entendeu? Esse espírito, a maioria das pessoas que tem viagem astral, são a partir do momento que tem sono profundo, entendeu? Entra em alfa, entra em beta. Então, assim, as pessoas que saem para viagem astral, elas são ligadas por um cordão de prata, entendeu? Só que quando a pessoa está dormindo, a maioria das pessoas que está dormindo, quando o espírito ele desacopla do corpo material, existe um vão, um espaço. Exatamente, estão ligados por um cordão de prata. Nesse vão é o que os espíritos malignos eles aproveitam dessa brecha para poder entrar no meio, entendeu? Aí que entra a parte da paralisia do sono, entendeu? Aí a pessoa, às vezes tem gente que manifesta, tem gente que, fica presa e realmente fica preso, entendeu? Eu já peguei muito caso assim, cara, muito caso. Aí a gente fazendo arrebatamento.
o corpo espiritual tá fora da matéria. Irmão, tem espírito que entra na frente. Quando volta já manifestado, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Tem gente que pode ter isso, se a pessoa não souber operar no mundo espiritual, isso pode levar ao óbito da pessoa, entendeu? A pessoa pode ficar presa no plano astral, né? No plano espiritual, entendeu? Aí, então, assim, isso não é por isso que isso é um conhecimento muito específico, entendeu? Tem que ter conhecimento, tem que ter instrução para poder ministrar e operar, entendeu? Ô, Matheus, qual é a diferença de possessão, E opressão? Você falou 3 aí no início da então, live. a opressão é a manifestação de fora para dentro. O que é a opressão? A opressão, já eu senti, quando tu entra em ambiente, já sentiu dor de cabeça? Já, pô. Isso é opressão. Ele já sentiu náusea, vontade de vomitar, dor de coluna. Então, assim, dentro da libertação a gente ensina que quando existem várias formas de opressão, né? Várias formas de você ser oprimido. Através de tara sexual, a pessoa tem mania de perseguição, tem dor de cabeça, náuseas, enjoo, entendeu? Então, essa é a manifestação de fora para dentro. Quando o demônio, o espírito maligno, ele não consegue entrar na pessoa, mas ele consegue operar de fora. Isso todos nós estamos suscetíveis a receber esses ataques, entendeu? E a possessão é um processo já mais específico, entendeu? Mais profundo. É quando esse espírito maligno ele consegue adentrar dentro do corpo da pessoa, entendeu? É o deslocamento de alma. Ele consegue deslocar a alma da pessoa e apossar do espírito, entendeu? Então, esse espírito ele consegue apossar da pessoa. Então, aí a pessoa não tem mais controle nenhum. Então, ela fica totalmente entregue ao controle desse espírito maligno. Por isso que existe a alteração de força, a alteração de voz, alteração de cor de olho, entendeu? Conhecimento sobrenatural. Tem coisas que a pessoa consegue entender, conhecer, fala coisas da tua vida que ninguém sabe. Entendeu? Por quê? Porque é conhecimentos espirituais, sobrenaturais, entendeu? A pessoa para chegar nesse ponto tem que estar muito distante de Deus, não tem não? Não é só distante de Deus, também, claro, né? Mas são práticas e ações que levam à possessão, entendeu? É o que eu te falei, são pactos, são alianças, entendeu? São alguns traumas, alguns abusos, entendeu? Que leva a pessoa a ser possessa, entendeu? Que assim, cara... Falta de perdão também é uma delas. Igual às vezes, o cara... Porque assim, se na pessoa tem um Espírito Santo, não tem como ter um espírito ruim possuindo ela, não é possível. Você pode explicar isso, se tem como ou não. Mas tem gente que não tá ali, às vezes, firme no caminho de Deus, mas ele se sente incomodado, né? Ele sente mal quando faz alguma ação ruim, quer pedir perdão. Então, eu acredito que não tem como esse espírito ruim entrar e possuir a pessoa, ou tem como? Então, é o que eu te falei, a libertação é para crente, amigo. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ela já começa a ter o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, assim, o Espírito Santo de Deus não é que sai da pessoa, ele fica ali, entendeu? Só que aquilo, a libertação é uma provocação de exposição desses espíritos, entendeu? Não é que porque eu tô com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus saiu, eu tô possesso. Não, amigo. É porque quando a gente começa a entrar em um processo de limpeza espiritual, esse processo é uma luz, é como se você jogasse luz, é você expor as suas práticas antigas, entendeu? A iniquidade. E quando essas práticas são expostas na luz, o que a palavra de Deus fala em João 3,19? Aquele que opera nas trevas não vem para a luz, porque a partir do momento que ele vem para a luz, as suas provas são reprovadas, entendeu? Então, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente está o quê? Jogando luz, entendeu? E quando a gente joga luz, a gente está provocando uma reação espiritual, cara. Entendeu? Se essas práticas, se esses espíritos, é o que eu te falo, lembra que é uma limpeza espiritual. Tá sujo, por quê? Porque antes de aceitar Cristo, você ou a pessoa, ele adotou práticas erradas, entendeu? Teve ações que desagradou a Deus, ou são pecados, iniquidades, entendeu? Que gerou esse acúmulo de espíritos, entendeu? A partir do momento que você aceitou o Cristo como seu único suficiente salvador, você realmente recebe o Espírito Santo de Deus. Ele está ali para poder te auxiliar, está ali para poder habitar em você. Mas a partir do momento que você começa a entrar em um processo de limpeza espiritual,
ele permite a exposição desses espíritos para poder limpar, entendeu? Não é porque, isso aqui é uma polêmica também, muitas pessoas perguntam, significa que o Espírito Santo de Deus não está em mim? Pelo contrário, amigo. Ele está ali para poder expor essas obras mesmo, entendeu? Para poder te limpar, entendeu? É necessária a limpeza, entendeu? Muitas igrejas têm esse debate ou desacordo porque, meu irmão, eu sou pastor, eu não posso. Não, pelo amor de Deus, cara. Todos nós, cara, todos nós estamos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a cair, entendeu? E a partir do momento que você cai, você abre essas brechas, irmão, esses espíritos entram sim, entendeu? E é necessário a gente expor, jogar a luz, confessar o pecado para poder desligar, entendeu? O nível da possessão, quando esses espíritos entram, é porque a pessoa está ocultando, entendeu? Quando a pessoa está escondendo. A partir do momento que a pessoa começa a ocultar, esconder, levar uma vida, a pessoa pode orar, pode cantar, pode fazer o que for, irmão. Falar em línguas, profetizar. Se ela estiver escondendo o pecado, entenda, os demônios eles são bem-sucedidos nas trevas, entendeu? Então, assim, é um nível de possessão que eles conseguem oprimir, de tanto oprimir, eles conseguem entrar, entendeu? Por isso você fala muito de liberar perdão, né? Porque o perdão é algo difícil da pessoa fazer. Isso está em todas as escalas espirituais. Em escala que eu falo eclesiástica. Obreiro, tanto no nível de obreiro, de diácono, de apóstolo, de pastores. Porque hoje um dos maiores pecados, o pecado que eu digo assim, os maiores traumas e regiões de cativeiros, as piores ações é a falta de liberação de perdão, entendeu? São as desavenças com os irmãos, entendeu? Isso tem muito na igreja, mano. Tem muito. Esse liberar perdão de você chegar até a pessoa e falar? Você tem que declarar, irmão, eu sei que você, às vezes a pessoa faz algo contigo que ela nem sabe que te magoou, entendeu? Mas pela pessoa ruminar aquilo ali por dentro e alimentar aquele ódio, aquele sentimento por dentro, isso é uma porta de entrada para esses espíritos operarem, entendeu? E serem bem-sucedidos. Então, assim, a pessoa acaba adoecendo, isso cientificamente falando, a pessoa pode adoecer por causa de perdão, amigo. Isso é verdade. Entendeu? Pode gerar doenças justamente por causa de que não quer, por mágoa, entendeu? Então, isso está em todas as esferas, amigo, entendeu? Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante falar, entendeu? Com certeza. Se quem estiver assistindo pode falar de experiência que liberou perdão. Tenho certeza que no corte vai aparecer. Gente falando, liberei perdão, me senti melhor. Porque isso realmente... Com certeza, eu creio. Isso acontece. No espiritual, ele funciona como uma corrente, entendeu? A pessoa tá presa a outra. Então, assim, quando a pessoa declara oralmente que liberou perdão, ela tá soltando aquele grilhão, aquela corrente uma da outra, entendeu? Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é com ela. O negócio é você... Eu declaro, eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Por isso que a gente faz orações específicas, entendeu? Eu aceito o perdão, entendeu? Então, assim, são ações estratégicas que a gente adota que a gente é muito bem sucedido quando a gente opera dessa forma, entendeu? Ô, Matheus, esses dias eu vi um corte, uma thumb chamativa pra caramba. Eu falei, vou perguntar isso pra ele. Que é dar uma passagem que tem um endemoniado numa legião e ele sai pros porcos. Aham. Por que é especificamente pros porcos? Essa passagem é muito interessante, cara. Não é porque pelo animal em si, vamos entrar no contexto histórico, né? O judeu, ele não pode ter contato com o porco, entendeu? Porque o porco, ele era considerado um animal impuro, entendeu? Aproxima um pouquinho pra você. Não, pode aproximar, tá? Pode mexer, pode ficar à vontade. Foi. Porque o porco, ele é considerado como um animal impuro, entendeu? Quando o gadareno, toda aquela dinâmica espiritual, ele ajoelha, ele fala, quem tá aí? De Cristo, ele começa a perguntar, quem tá aí? Quem são vocês? Sua legião. E aí, quando ele faz ele expele aqueles espíritos, os espíritos, ele pedem para ficar, ele declara, não expulsa a gente dessa província, porque eles são espíritos territoriais, entendeu? Por isso que eles atuam naquela província. Só que eles pedem para o quê? Para poder fazer a expedição, ele tem que sair e entrar em algum lugar, entendeu? Eles só entram naqueles porcos, não é porque os porcos, não é assim, porque existe uma ilegalidade, entendeu? A criação de porco era uma ilegalidade para os judeus, entendeu? Então é aquilo, eles saem, o espírito
mal, ele sai, o espírito imundo ele sai, anda em lugares áridos procurando repouso. E ali naquele caso ele procurou repouso nos porcos, entendeu? E manifestou entendi. ali, entendeu? Logo depois os porcos vão lá e... Aí se matam. Pulo no abismo. Sim, isso é passagem. Falou, Um Carlos. prejuízo, irmão. Mano, pra mim, isso é só de pergunta. Você tem alguma pergunta? Não, eu queria perguntar muita coisa, mas acho que o horário... O amigo não veio de tão perto, É, tem que voltar. a gente é longe. A gente é distante. Mas, Matheus, maneiro demais, viu? Quando quiser retornar, pode ficar à vontade. Que legal. Tem muita coisa pra você falar, tenho certeza. Você ficou falando algumas coisas Não, aí com na certeza, com na certeza. superfície, dá pra entrar em outros assuntos. Porque esse é um assunto que abre muito leque, entendeu? Exatamente. E aí, se a gente começar a entrar nessas ramificações de assunto, a gente fica aí a madrugada toda, entendeu? Não, tem muita coisa pra ser dita aí. É. Mas desde já, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo amigo. aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Pra mim é uma honra, Obrigado. entendeu? Eu tô muito feliz aí por fazer parte desse momento aí com vocês e que possamos ter outras oportunidades aí. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem se interessar no livro, como é que faz pra comprar? Então, a gente vai criar uma plataforma de venda, tá? Mas no momento quando a gente não criou, para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, entendeu? Eu vou deixar o link com vocês no meu contato. A pessoa entra pelo Instagram da gente também, entendeu? A minha equipe vai fazer toda a parte dependendo da localidade, a gente manda por correio, entendeu? E aí a minha equipe que vai fazer essa parte comercial aí. Perfeito. Então, galera, ó, quero agradecer a todo mundo que tá assistindo aí. Se inscreva no nosso canal, segue a gente, mais ou menos, no podcast. Segue o Matheus lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Facebook também. Cara, conteúdo maneiro, vai estourar. Ó, Matheus, vai estourar. Pode ter certeza, vai ter muito seguidor, muita gente acompanhando. Muito Se Deus bacana quiser, esse bate-papo. Valeu? Então, ó, Valeu, muito irmão. obrigado. Obrigado, irmão. Eu que agradeço. Esse aqui é teu. Pô, show de bola. Tamo junto, agradecer também a equipe que esteve aqui com a gente. Agora chegou na hora que todo cristão gosta de comer e de bater papo. Tamo junto. Valeu, galera. É isso.